Dentro de cada um de nós habita o Espírito de Deus. Ele nos conduz para realizarmos o chamado de Deus, a santidade. Somente pelo Espírito Santo, que nos capacita, podemos corresponder a Cristo e fazer o que Ele nos pede. E é no sacramento da confirmação que recebemos uma força do Espírito semelhante à que foi derramada em Pentecostes. Se permitirmos que a força do Espírito Santo haja em nós como deseja, seremos como os primeiros cristãos, ávidos por conversão e ansiosos pela volta de Cristo. Assim, para compreender a ação do Espírito em nós, neste vídeo vamos abordar o que é o sacramento da confirmação, como ele era prefigurado no Antigo Testamento, bem como a sua presença no Novo, além de quais são os seus efeitos na nossa vida. Então, fica comigo até o final do vídeo para você entender tudo sobre o sacramento do Crisma. Eu sou Vinícius Sampaio e bem-vindo ao canal Catequizando Católicos. O que é o sacramento do Crisma? O sacramento da confirmação, ou Crisma, é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, que, juntamente com o batismo e a Eucaristia, constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã. É uma etapa fundamental na vida cristã, uma vez que, por meio dele, os batizados são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo, e deste modo ficam mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé por palavras e obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Confirmação, porque confirma o batismo e reforça a sua graça. Assim também, Crisma, porque recebemos o Espírito mediante a unção com o Crisma, um óleo consagrado pelo bispo, termo que remete a Cristo, ungido pelo Espírito Santo. Sendo assim, a confirmação é uma continuação da graça iniciada no batismo. De acordo com Santo Tomás de Aquino, o efeito do sacramento é dar o Espírito Santo como fonte de fortaleza, como foi dado aos apóstolos no dia de Pentecostes, para que o cristão confesse corajosamente o nome de Cristo. Quem pode receber o sacramento da confirmação? Todo aquele que foi batizado, mas ainda não recebeu a confirmação, pode e deve recebê-la, pois o batismo, a confirmação e a Eucaristia formam uma unidade fundamental na iniciação cristã. Vale ressaltar a importância dos sacramentos para nossa salvação, especialmente quando a Igreja permite que eles sejam administrados antes do tempo, em casos de perigo de morte, por exemplo. No costume latino, a idade da discrição, período em que uma criança alcança a capacidade de discernir entre o certo e o errado, por exemplo, é considerada como referência para receber a confirmação. No entanto, em situações de perigo de morte, as crianças podem receber este sacramento mesmo que não tenham atingido tal idade. A preparação para a confirmação visa aprofundar a união do fiel com Cristo e conduzir a uma maior familiaridade com o Espírito Santo, a fim de que possa assumir verdadeira e conscientemente as responsabilidades cristãs. Sendo assim, a catequese deve despertar o senso de pertencimento à Igreja de Cristo, como um todo, bem como a comunidade paroquial. Além disso, para receber a confirmação, é importante estar em estado de graça. Portanto, recomenda-se buscar o sacramento da penitência, para se purificar em preparação para receber o Espírito Santo. Ademais, a oração desempenha um papel fundamental na disposição e docilidade para receber a força e as graças do Espírito Santo. Por fim, assim como no batismo, é aconselhável que os candidatos tenham um padrinho ou madrinha, como apoio espiritual. Idealmente, o mesmo padrinho ou madrinha do batismo deve ser escolhido para a confirmação, enfatizando a unidade entre os dois sacramentos. Quem pode administrar o sacramento do Crisma? O ministro originário da confirmação é o bispo. O sacramento do Crisma é administrado pelo bispo na Igreja Latina. No entanto, em algumas circunstâncias excepcionais e com a devida autorização do bispo diocesano, um presbítero também pode administrar a Crisma. Já no Oriente, é frequentemente um sacerdote que administra a Crisma, imediatamente após o batismo, como parte dos sacramentos da iniciação cristã. Contudo, o Santo Crisma utilizado é consagrado pelo bispo, o que indica a unidade apostólica da Igreja. Mais uma vez,
vale evidenciar a vontade da Igreja de que nenhum dos seus filhos se perca. Por isso, se um cristão estiver em perigo de morte, qualquer sacerdote pode conferir-lhe a confirmação, a fim de que nenhum fiel parta deste mundo sem ter sido levado à perfeição pelo Espírito Santo com o dom da plenitude de Cristo. O sacramento do Crisma na Bíblia. No Antigo Testamento, os profetas anunciavam que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias, sinalizando sua missão redentora. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus durante seu batismo por João, tornou-se ainda mais evidente que ele era o Messias, o Filho de Deus. Na verdade, toda a vida e missão de Jesus foram permeadas por uma comunhão total com o Espírito Santo, que lhe foi dado pelo Pai sem medidas. Essa plenitude do Espírito, porém, não estava restrita apenas a Jesus, mas era destinada a ser compartilhada com todo o povo messiânico. Cristo prometeu esta efusão do Espírito, a qual ocorreu primeiro no dia da ressurreição e de maneira mais notável no dia de Pentecostes. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, começaram a proclamar as maravilhas de Deus, marcando o início dos tempos messiânicos. Aqueles que acreditavam na pregação apostólica e foram batizados receberam o dom do Espírito Santo. Em seguida, os apóstolos, a fim de cumprir a vontade de Deus, transmitiram aos neófitos, os recém-convertidos, que tinham sido batizados há pouco tempo, mas já atuavam na comunidade cristã, o dom do Espírito Santo por meio da imposição das mãos. Essa prática, mencionada na Epístola aos Hebreus, entre os elementos da primeira instrução cristã, é reconhecida pela tradição católica como origem do sacramento da confirmação. E logo, a unção com óleo perfumado, o crisma, foi acrescentada à imposição das mãos, para simbolizar o dom do Espírito Santo. Essa unção reflete o nome cristão, que significa ungido, derivado do próprio nome de Cristo, que foi ungido com o Espírito Santo. O rito da unção permanece até hoje, tanto no Oriente, com o nome de crismação, unção do crisma, quanto no Ocidente, chamado aqui de confirmação, uma vez que confirma e consolida a graça do batismo. Sinais e rito do sacramento do crisma. O sinal da unção com óleo é central neste sacramento, uma vez que o óleo sagrado chamado Santo Crisma é a matéria do sacramento da confirmação. Tal unção é rica de significados. O óleo é símbolo de abundância, alegria, purificação, agilidade, cura e beleza. Além disso, na vida sacramental, essa unção tem diferentes propósitos. Antes do batismo, com o óleo dos catecúmenos, simboliza purificação e fortalecimento. Na unção dos enfermos, exprime cura e conforto. Já a unção com o Santo Crisma, que ocorre na confirmação, é sinal de consagração. Nessa celebração, o confirmando recebe a marca, ou selo do Espírito Santo, que simboliza a pertença total a Cristo e a dedicação contínua ao seu serviço. Assim como um selo autentica um documento ou objeto, este selo espiritual autentica a relação do cristão com Deus e promete a proteção divina na grande provação escatológica, no fim dos tempos. A celebração da confirmação é precedida por um momento importante, a consagração do Santo Crisma, que ocorre durante a missa crismal, normalmente na Quinta-feira Santa. Neste rito, o bispo consagra o Santo Crisma para toda a diocese. A liturgia, neste momento, expressa a invocação do Espírito Santo sobre o óleo, que se tornará um meio especial de graça e santificação para todos aqueles que serão ungidos e marcados por ele. O rito do sacramento. Na tradição latina, a celebração da confirmação é separada do batismo e geralmente ocorre quando se atinge a idade da razão. Isso simboliza a continuidade e o aprofundamento do compromisso cristão. O rito começa com a renovação das promessas do batismo e a profissão de fé dos confirmandos, destacando que a confirmação é uma etapa subsequente ao batismo. Em seguida, o bispo estende as mãos sobre eles, invocando a efusão do Espírito Santo por meio de uma oração solene, pedindo seus dons sobre o grupo de confirmandos. O rito essencial do sacramento na tradição latina ocorre através da unção do Santo Crisma, na testa do confirmando, com a imposição das mãos do bispo, gesto que, desde o tempo dos apóstolos, é sinal do dom do Espírito Santo. As palavras proferidas nesse momento, ou seja, a forma do sacramento,
ressoam a doação do Espírito Santo. Recebe por este sinal o Espírito Santo o dom de Deus. Nas igrejas orientais, de rito bizantino, a unção é realizada sobre a fronte, os olhos, o nariz, os ouvidos, os lábios, o peito, as costas, as mãos e os pés, seguida da fórmula: selo do dom que é o Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino afirma que o crismando é ungido na testa, sede da vergonha, para que ele não tenha vergonha de confessar o nome de Cristo, e especialmente a sua cruz, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por isso, também são marcados com o sinal da cruz. Pois bem, como te falei no começo desse vídeo, o sacramento do crisma é, juntamente com o sacramento do batismo, um dos 3 sacramentos que compõem o grupo dos sacramentos da iniciação cristã. Por isso, para você entender melhor o sacramento do crisma, você precisa assistir esse vídeo aqui, sobre o sacramento do batismo, que é fundamental para entender o sacramento do crisma plenamente. Tenho absoluta certeza que você vai aprender bastante. E para terminar, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, para ficar por dentro dos novos conteúdos. E se possível, compartilhe esse vídeo aqui também com um amigo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu ficarei feliz em ajudar você. Nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!